Olá, me chamo Nayara Lima. Eu e meus colegas de estágio, João Manuel e Wendel Pereira, iremos apresentar o nosso plano de aula para vocês. Esta atividade é parte avaliativa da disciplina de estágio 3, ministrada pela professora Sâmia Suleiman. Vivenciamos o estágio na Escola Estadual Padre José Maria Biezinge, localizada em São Gonçalo do Amarante. Acompanhamos as turmas do 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental. De todo modo, nosso plano de aula foi elaborado e pensado para o 7º e 9º ano, tendo em vista que são as turmas com mais assiduidade e também interesse de participação. A elaboração do plano de aula considerou um conteúdo que a professora supervisora Mônica Alves já havia trabalhado com a turma do 7º ano, o cordel. Vimos nisso uma oportunidade de criar um percurso didático sobre regionalismo, trazendo a possibilidade de desbravar raízes culturais do Nordeste brasileiro, na arte, na literatura e no cinema. Pensando em um material que pudéssemos trabalhar as questões do regionalismo e que de alguma forma pudesse contemplar os aspectos do cordel, ainda que em outro tipo de texto, chegamos a um consenso em reunião com a nossa professora supervisora que trabalhar o Alto da Compadecida, a famosa obra de Ariano Suassuna, podia nos possibilitar discussões necessárias que a gente precisava para o que a gente pretendia trabalhar ali com as turmas. Sem falar que o texto dramático teatral de Suassuna ainda é pouco acessado pelos leitores, eu acho que essa é a impressão que fica para a gente. Talvez pela forte representação que o cinema deu à obra, com a adaptação de Guelph Arraes em 1999, fazendo do Alto da Compadecida esse filme tão aclamado, bastante conhecido, representativo para a nossa cultura popular. Então, partindo disso, a gente traçou um objetivo para nossa aula, que seria fazer com que o aluno tivesse uma postura crítico-literária sobre o texto dramático de Suassuna e refletisse sobre a questão da regionalidade na literatura brasileira, considerando os gêneros textuais trabalhados na aula. Nos norteamos, então, pelo objeto de aprendizagem presente na BNCC, que diz respeito ao uso da textualidade, concentrando-se no campo artístico-literário, e esse objeto sugere um exercício de identificação de personagens, atos, cena, fala e indicações cênicas em textos dramáticos, o que nos seria bastante pertinente para o que a gente propõe. Nos concentramos principalmente na prática da leitura e da oralidade para essa aula. Baseando-se no objeto de aprendizagem presente na BNCC falado anteriormente, mais especificamente na sugestão de identificação de personagens, de atos e de cenas, partimos para a atividade, que visa a criação de uma esquete ou peça teatral de um trecho de O Alto da Compadecida, atividade em que os alunos deverão ser divididos em grupos de 5 componentes e gravar ou mesmo apresentar à professora supervisora durante o seu retorno às atividades na escola, e com isso poderão não apenas explorar os aspectos destacados do livro, como também incluir de forma criativa elementos culturais que vão desde aqueles observados na leitura e no filme, até aqueles que perpassem suas próprias vivências. O passo 1 consiste na introdução com pergunta-problema e levará 10 minutos. Nessa parte da aula serão feitas algumas perguntas norteadoras com a intenção de localizar o aluno no tema que será estudado e nas propostas de atividades que serão passadas no decorrer da aula. Etapas da aula e sequência de atividades. A nossa aula será dividida em 4 partes, com 10, 40, 40 e 10 minutos, respectivamente. Consiste na introdução com pergunta-problema e levará 10 minutos. Nessa parte da aula serão feitas algumas perguntas norteadoras com a intenção de localizar o aluno no tema que será estudado e nas propostas de atividades que serão passadas. O passo 2, ele consiste na exposição sobre a peça O Alto da Compadecida e características do texto dramático. E essa parte, que já inicia o desenvolvimento da aula, levará 40 minutos da aula, com 10 minutos do passo 4, onde serão dados os avisos e as orientações para a encenação do trecho escolhidos pelos alunos. A nossa expectativa é que o aluno seja capaz de mostrar na aula sua visão crítica sobre o texto da obra, considerando sua estrutura composicional e aspectos do regionalismo brasileiro presente no livro. E a avaliação levará em conta a participação do aluno, o engajamento dele nessa roda de conversa, na exposição sobre a peça e também na encenação de um trecho da obra, que é a atividade final.